O Dior começa dizendo: pessoal, não vou mentir, caramba. Ele fala que ela tá tirando fotos. Ele pede com licença e pergunta como ela vai. E ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Dream. Ele fala que é um prazer e diz que o nome dele é Dior. E ela fala: Dior, legal. Ele fala que viu o carro e viu que ela tava ali tirando fotos. E pergunta se esse carro é dela. Ela diz que ela gostaria que fosse dela. Ele fala que essa é a cor favorita dele. E pergunta se ela já esteve em um carro desses antes. Ela diz: não, nunca tive. Ele fala: caramba, parece um tubarão. E ela diz que parece um pouco. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é dali mesmo. Ela pergunta se é verdade e ele também pergunta se ela é dali. Mas ela diz que não é dali. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é da Geórgia. Ele fala: Geórgia, deixa eu adivinhar, Atlanta. Ela pergunta como ele sabia e ele fala: sério? Mas ela diz: não sou de Atlanta. Ele fala: Savannah ou algo parecido. E ela pergunta por que ele quer saber. E diz que são muitas perguntas. Ele fala que só está tentando conhecê-la e diz que afinal ela tem uma ótima aparência. Ele pergunta: nunca esteve em um desses antes? E ela fala que não. Ele fala que na verdade esse carro é dele. Ela pergunta se esse carro é dele e como ele diz que sim, ela fala: legal. Ele fala: se você quiser dar uma voltinha, tal. Ela pergunta se ela pode e ele pergunta: por que não? Claro. Ele fala que vai abrir a porta para ela e ela diz que ele é um cavalheiro. Ele fala que ele tem que ser. Ele pergunta se ela gosta que abram a porta para ela. Ela diz que sim e fala que gostou muito da porta dele. Ele pede para ela esperar 1 minuto e diz que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que ela é bonita. Ela pergunta se ele simplesmente deixa o dinheiro aí. Ele fala: isso aqui? Ele fala que é dinheiro de troco e fala que isso é uma besteira pra ele. Ela pergunta então pra onde ele quer ir. Ele fala que estava pensando em procurar alguma coisa pra comer e fala que ele está com fome. E pergunta: você não está com fome? E ela diz que está com muita fome. Ele pergunta o que ela gostaria de comer. E ela diz que eles poderiam buscar sushi. E ele pergunta: sushi? Ele pergunta que tipo de sushi ela gosta. E ele fala: vamos ver aonde tem um bom lugar para comer. Ela diz: vamos ver. Ela fala que está pensando em um bom lugar. Ele fala: California Rose. Ela diz que esse é um lugar muito básico. E ele fala: sério? Ela diz: não, é muito básico. E ela fala: que tal camarão temporal? Camarão temporal? E ela diz que sim. Ele fala: não sei, parece bom, mas fala que na verdade ele não conhece muitos lugares. Ele pergunta se ela já experimentou sushi frito. E ela diz: não. Ele: sério? Nunca comeu sushi frito? Ela diz: não. Ele fala: você tá mentindo? E ela diz: juro. Ela fala que já comeu arroz frito. Ele fala: é, sushi frito, é muito bom. E ela diz que nunca comeu. Ela pergunta se ele já experimentou o sushi jamaicano. Ele fala que não. E depois que ela fala que prefere o haitiano, ele pergunta: você é do Haiti? E ela diz que sim. Ele pergunta se ela nasceu lá, mas ela fala que a família dela que nasceu lá e ela nasceu ali. Ele pergunta se ela estava caminhando ou dando um pequeno passeio e ela diz que sim. Ela fala que só estava caminhando e que na verdade ela ia visitar uma amiga dela. Ele pergunta se ela não vai mais. Ela fala que vai dizer que esqueceu. Ele pergunta: vai dizer que esqueceu? E ela diz que sim. Ela diz: por quê? Eles vão sair para comer alguma coisa agora. E ele fala: sim, vamos pegar alguma coisa. Bom, e do nada ele começa a procurar ali alguma coisa e fala que ele acha que ele esqueceu a carteira dele. E ela diz: ah, é? Ele fala: mano, caramba, eu sempre faço isso. Ele fala que também precisa da carteira de motorista dele. Ele fala que não é bem questão de dinheiro e tal, ele poderia pegar esse dinheiro aqui, mas que ele precisa pegar a carteira de motorista dele. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se tem algum problema, se ele for lá pegar e voltar rápido, e ela diz que tudo bem. Ele fala que só vai demorar uns 3 a 4 minutos. Ele fala: beleza, tudo bem? Ela fala que sim. E ele fala: você não vai fazer nenhuma loucura aqui, né? E ela diz: sim, não, vai lá. Ele fala que só estava brincando. E fala: já volto. E ela diz: ele é muito sem noção. Ela fala que gosta do perigo e que vai tirar uma foto.
Ela liga para a amiga dela e fala: preciso que você venha aqui agora. Pra você vir me pegar aqui. E conta para a amiga dela que ela tá dentro de um carro de um cara e que ela tá com muita grana na mão dela. Ela diz: rápido, rápido, acho que ele tá vindo. Ela fala que está muito calor ali e ele pergunta se aconteceu alguma coisa. E ela diz que ela precisa ir. Ele pergunta: como assim sair? Ela diz que ela não está se sentindo bem. Ele pergunta qual o problema. Ela fala: não sei, eu só não tô me sentindo bem. Você não está se sentindo bem? É o que ele fala. E ela diz que não. Ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que não está se sentindo bem. E fala que o estômago dela começou a doer. Ele fala: o estômago tá doendo, você tá com fome. Mas ela fala que não sabe. Ele fala: vamos lá comer. E pergunta o que está rolando. Ela fala que ela acha que vai chover. Que chover? Ele pergunta como assim. Ela fala que ela acha que eles poderiam agendar um outro dia. E ele fala: agendar um outro dia? Entende? Ele fala: cara, cadê meu dinheiro? Ela pergunta o que ele está procurando e ele fala que o dinheiro dele sumiu. E fala: cadê o dinheiro que estava aqui? E ela diz que ele deve ter levado. Ele fala: levado? Ela diz que sim. Ele fala: não, eu não levei dinheiro nenhum. Ela fala que ele disse que ele ia lá pegar a carteira dele e que ele levou o dinheiro dele. Ele fala que guarda o dinheiro dele ali e pergunta qual o sentido dele ter levado o dinheiro dele. E ela pergunta: e por que você deixaria o seu dinheiro com um estranho? Ele pergunta se isso importa. E ele fala: não parecia que você era o tipo de pessoa que roubaria o meu dinheiro. E ela diz que jamais faria isso. Ele fala: então, cadê o dinheiro? Ele fala: o dinheiro estava bem aqui. Ela fala que se ele estiver querendo dizer que ela que pegou, ela vai embora. E ele fala que não disse isso. Ele pergunta se ela tá curtindo com a cara dele. E ela fala que não está brincando. E fala que ele pode ver a bolsa dela. Ela fala que só tem brilho labial, coisas básicas. Ele pergunta então aonde o dinheiro dele foi parar. Ela fala que não sabe e que está dizendo pra ele. Ele pergunta se ela não pegou o dinheiro dele. Como ela fala que não, ele fala que ela tá mentindo. E ela começa a rir e fala: mentindo? Ele fala que isso deve ser mesmo engraçado, não é? E ela diz que realmente é muito engraçado. Ela fala que ele levou o dinheiro dele. Ele fala que ela pegou o dinheiro dele, que ele sabe e que é pra ela devolver. Ela pergunta se ele pode abrir a porta pra ela e ele pergunta pra quê. E ele fala que não está acreditando. Ele fala: você pega o meu dinheiro, agora quer que eu abra a porta pra você. Ela pede pra ele abrir e começa a rir. Ele fala: sério, isso é engraçado? E ela diz que ele só pode estar brincando. Ele fala: beleza, sai do carro. E fala que ele ainda vai recuperar o dinheiro dele. Ela fala que ele não precisa ser grosseiro. Ele fala: você pegou meu dinheiro. E ela diz que ele deixou ali em cima. E ele vai lá, fecha a porta. Ele pergunta se ela pensa que tá curtindo com a cara dele. Ele fala que ele sabe de tudo, que ele viu tudo e que tem uma câmera. E que com certeza ele vai recuperar o dinheiro dele. O Nair começa dizendo: caramba, eu acho que hoje eu tô com sorte. Em seguida diz que ela tem um corpão. Ele se aproxima, pergunta: e aí, você tá incrível. E em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que não vai dizer o nome pra ele e ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer. Ela fala que é um prazer também e ele pergunta como está indo o dia dela. E ela diz que está indo muito bem. Ele pergunta por que ela continua andando. E ela diz por que ela precisa ir. Ele pede o Instagram dela e fala que não quer ficar tomando muito tempo dela. Ele fala que também pode ser o número. E ele diz que não conseguiu ouvir. Ela diz que não vai dar o número pra ele e ele pergunta por que não. Ela diz que precisa mesmo ir e ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que vai tentar chamar a atenção dela. Ele pergunta o que ela disse e fala que nem tinha reparado que ela voltou. Ela pergunta se é dele e ele fala: sim, é meu carro. Ela diz que é um carro legal e ele agradece. Ela pergunta pra onde ele vai e ele pergunta como assim e fala que ela disse que tinha que ir. Ela fala que ele estava tentando conversar com ela. Ele fala que não ouviu e ela repete novamente. Ele fala que estava, mas que ela disse que tinha mais o que fazer. Ela diz que sim, mas que agora ela está ali tentando falar com ele. E ele pergunta por que agora. E ela diz porque ele tem uma ótima aparência. E ele fala: eu tenho uma ótima aparência agora. Ela diz que quando ele fez o elogio, ela agradeceu. Ele fala que quando ele tentou falar com ela não deu a mínima. E pergunta por que agora ela está ali. Ela diz: ok, tudo bem. E ele pergunta como assim. Ela pergunta: você não me quer mais? Ele fala que ela acabou de dizer que tinha mais o que fazer e que estava ocupada. Ela pergunta: você não me quer mais? Ele fala que ela não quis dar o Instagram
Instagram, o número, nada pra ele. Ela fala que ele está jogando e ele fala, eu estou jogando agora? Ela fala que gostou do carro dele e ele fala, então o meu carro fez você mudar de ideia. Ele fala que se foi isso, ela pode dizer. E ela diz que ele também tem uma ótima aparência. Em seguida, ela pergunta como vai ser. Ele pergunta como assim e diz que ela que tem que dizer. Ele fala que ela não voltou por conta dele e sim por causa do carro dele. Ele pergunta, então o meu carro chamou a sua atenção. Ela diz que também não foi só isso e ele pergunta o que ela quer. E fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que ele pediu o Instagram dela e pergunta se ele não quer mais. Ele fala, não, tudo bem, eu pego o seu Instagram e aí, o que acontece depois? E ela diz que eles podem ir para um encontro. E ele fala, ir para um encontro. E ele pergunta se ela está convidando ele. E ela diz que ele que falou com ela primeiro. Ele pergunta por que ele a convidaria para um encontro. E ela diz, olha para o seu carro. Ele pergunta o que isso tem a ver e se só porque ele tem esse carro ele precisa convidá-la para sair. Ela fala que eles podem sair, mas ele fala que não. E em seguida se despede dela e fala que isso não vai rolar. Ela fala que então tudo bem, e ele fala que para ele também tudo bem. Ele fala que isso é muito confuso e que ela disse que só porque ele tem esse carro ele precisaria levá-la para o encontro. E diz que isso não fez mesmo nenhum sentido. Mas de repente ela decide voltar. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que ele está jogando. Ele pergunta, eu estou jogando? Ela fala que ele está fazendo jogo duro, mas ele responde dizendo que basicamente ela disse que voltou por conta do carro dele. E em seguida pergunta por que ele a levaria para o encontro. E como ela começa a perder a paciência, ele vai embora.